Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. É com muita alegria que retomamos mais uma aula da nossa escola dominical sobre as cartas paulinas e estamos estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios. O objetivo desse primeiro momento, são os 3 primeiros capítulos de Coríntios, que foi recomendado que todos lessem. Na nossa página do YouTube, nós temos as aulas anteriores. Então, nós vamos dar sequência aí a esse primeiro bloco da segunda carta de Paulo aos Coríntios, os 3 primeiros capítulos. E esperamos aí que você possa aproveitar ao máximo. A nossa aula hoje vai como tela de fundo um dos cartões postais brasileiros e uma das visões mais bonitas que a gente tem no nosso país, Que aqui no fundo nós temos o Cristo Redentor. Deixa eu me encolher um pouquinho aqui, Olha só, o Corcovado, lá no Rio de Janeiro. E é uma das, para mim, particularmente, é uma das imagens mais belas que há no Brasil. E eu tinha um sonho, de estar lá em cima, E eu tive essa oportunidade. Então, quem tiver a oportunidade um dia, passando essa pandemia, de ir ao Rio de Janeiro, subir ao Cristo Redentor, vá. Vá, porque vale a pena, É muito bonito a visão lá de cima. E hoje a nossa aula segue com esse pano de fundo aqui, Com essa imagem do Cristo Redentor, um dos lugares mais conhecidos no mundo, O Cristo Redentor está entre os lugares mais conhecidos no mundo e mais visitados também. Bom, enfim, vamos seguir a nossa aula hoje, continuando aí os 3 primeiros capítulos. Vamos orar. Pai de amor, Pai de bondade, nós te louvamos, Senhor, pelo teu amor e pedimos, ó Pai, que o Senhor nos conduza nesta aula, na ministração e também no aprendizado. Tudo isso, ó Pai, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que você tenha uma excelente aula e, por favor, deixe os seus comentários no YouTube, dúvidas, que a gente vai interagindo ao longo da semana. Vamos projetar a tela para a aula de hoje. Bom, a quinta carta canônica de Paulo, Já expliquei por que esse termo canônica, E nas aulas anteriores nós temos aí o esclarecimento sobre esse ponto. Bom, essa quinta carta, como vimos na aula passada, ela aborda, Paulo vai trazer muito a questão das tribulações e aflições do apóstolo, E a vitória em Cristo. E essa vitória, esse triunfo, nem sempre, ou melhor aqui, para Paulo, ele não se deu conforme os padrões humanos de vitória e de triunfo. Até que na aula passada nós falamos muito dessa questão, Desse discurso triunfalista que veio junto com a teologia da prosperidade, que para mim, a teologia da prosperidade só trouxe prejuízos à fé cristã, Só trouxe prejuízos à igreja. Para mim, a teologia da prosperidade não trouxe nada de bom, mas só prejuízos. E eu vou dizer que ela é antibíblica. É antibíblica, principalmente quando estudamos as cartas paulinas e estudamos mais a fundo a ideia de sofrimento, de aflição, de perseguição
Então, cuidado com a teologia da prosperidade, cuidado com esse discurso triunfalista, né? Porque isso aí causa muita, como eu posso dizer, muita decepção com a fé, né? Porque quando a pessoa ela é envolvida pela teologia da prosperidade, por esse discurso triunfalista, quando ela tem que enfrentar, né, os problemas da vida, as dificuldades, né, certamente ela entra em conflitos, porque ela não vai compreender, né, por que ela está tendo que passar necessidade, se ela sempre foi à igreja, se ela sempre leu a Bíblia, se ela sempre orou, se ela sempre deu o dízimo, se ela sempre fez tudo o que era para fazer, por que ela está tendo que passar por tantas aflições, dificuldades, desemprego, enfermidades? Será que isso é falta de fé? E nós vimos na aula passada que não. E a própria vida do apóstolo Paulo nos mostra isso, conforme vimos no curso de Atos dos Apóstolos, e temos visto agora nas cartas que Paulo escreveu, né? E a segunda carta de Paulo aos Coríntios nos mostra um pouco isso, né? Esse discurso triunfalista, essa questão, né, da teologia da prosperidade, essa questão de que o cristão tem que estar sempre bem, o cristão tem que estar sempre com muito dinheiro, com casa nova, com carro do ano, né? Não pode ter doença, não pode ter nenhuma dificuldade. Isso aí é meio papo furado, né? Isso é um pouquinho de lorota, de uma teologia modernista que traz esses ingredientes perigosos à fé, tá? Eu tenho uma frase comigo, né, que é uma frase minha, e eu gosto muito. A verdadeira fé não se manifesta naquilo que eu tenho, mas naquilo que eu suporto. Prestem atenção. A verdadeira fé não se manifesta naquilo que eu tenho. Então, não se mede a fé pela minha casa, pela minha roupa, pelo meu carro, pelos meus bens. Mas a fé se mede pelo que eu suporto, tá? A tristeza de Paulo e o exemplo que ele nos deixa. Queridos irmãos, Paulo fala, né, no capítulo 2, da sua tristeza, e ele fala assim: eu não posso visitar vocês em tristeza. Qual era o motivo dessa tristeza de Paulo? Nós já falamos também que era apenas refrescar a memória dos irmãos, né? Porque Paulo soube de uma grande rebelião contra ele que foi feita lá na igreja de Corinto. E essa rebelião questionava a autoridade de Paulo, questionava o seu apostolado, e pessoas infiltradas na igreja conseguiram convencer as pessoas de que Paulo não era um apóstolo de Cristo. Tanto que, conforme a aula passada, Paulo ele inicia a carta dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus. Por vontade de Deus. Então, quando ele vai a Corinto, ele entra, né? Ele entra em choque com essa rebelião, com esse grupo. Então, ele tem um grande confronto com algumas pessoas lá na igreja, e ele vem embora para Macedônia, da onde ele escreve a segunda carta. Porém, nós falamos, né, da carta dolorosa, porque o que acontece? Quando Paulo deixa Corinto, depois desse conflito, constatando essa rebelião, enfrentando essa rebelião, ele escreve uma carta muito dura aos Coríntios.
Que carta é essa, pastor? Não temos essa carta na Bíblia. Apenas o registro dessa carta na própria segunda carta, né? Nós já vimos na aula passada, tá? Então, se há dúvidas, reveja a aula passada. Então, Paulo escreve o que os estudiosos chamaram de carta dolorosa, porque Paulo foi muito duro com os irmãos em Corinto. Mas essa carta produziu efeitos. E fez com que muitos em Corinto se arrependessem do que haviam feito contra Paulo e voltassem para o evangelho pregado por Paulo. E aí, por que eu digo perdão? Porque Paulo perdoou a igreja de Corinto. E ele vai pedir, vocês leram, tá? Então eu parto do princípio que vocês leram os 3 primeiros capítulos, por isso que eu estou falando dessa forma um pouco mais genérica, mas a gente vê lá que Paulo pede perdão, né? Ele pede perdão, não, irmãos. Ele perdoa os coríntios e ele pede o quê? Ele pede que o líder, aquela pessoa que incitou a rebelião, fosse perdoada. Capítulo 2, verso 5 em diante. Olha o que é dito. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez por mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte causou tristeza a todos vocês. Basta-lhe a punição imposta pela maioria, de modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar, para que esse indivíduo, olha só, Paulo deixa claro que ele está falando de um indivíduo. E que indivíduo foi esse? Foi quem incitou, organizou e liderou a rebelião contra Paulo. Tá? Olha o que ele diz. De modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar, para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Por isso, peço que vocês confirmem o amor de vocês para com ele. E foi por isso também que eu lhes escrevi, para ter prova de que em tudo vocês são obedientes. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo, pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu o fiz por causa de vocês na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Então, para explicar aqui aos irmãos, houve um indivíduo que levantou uma grande rebelião, organizou um grupo e se opôs a Paulo. Quando Paulo chega em Corinto, após saber dessa rebelião, esse líder se opõe a Paulo com dureza, se torna um grande adversário de Paulo, enfrenta Paulo. Muitas pessoas ao lado desse inimigo de Paulo apoiam essa pessoa. Paulo então sai de Corinto com o coração despedaçado, triste, e escreve a carta dolorosa. Como eu disse, foi uma carta dura. Essa carta, então, produz arrependimento nas pessoas. E as pessoas, então, voltam ao evangelho pregado por Paulo e, então, punem esse líder. Mas, veja bem, o amor de Paulo era tão grande que agora, nessa segunda carta, que, como dissemos, é a quarta carta que Paulo escreve aos Coríntios, 2 não tem o registro,
mas sabemos que foram escritas. Essa quarta carta, que é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, que estamos estudando, Paulo demonstra preocupação com aquele que havia sido seu adversário e o havia enfrentado quando ele esteve em Corinto. E fica, irmãos, o exemplo para nós de perdoarmos aqueles que se opõem contra nós, de perdoarmos aqueles que se colocam como nossos adversários, de perdoarmos aqueles que nos elegem seus inimigos. E foi isso que Paulo faz. Ele intercede aos Coríntios pelo seu adversário, por aquele que organizou uma rebelião contra ele. Ah? Percebem, irmãos, a nobreza do ato do apóstolo Paulo? E ele pede que a igreja de Corinto perdoasse também e demonstrasse amor a este rebelde, para que ele não seja consumido por excessiva tristeza. E para o bem da igreja, para que Satanás não prevalecesse perante a igreja. Veja bem, que a falta de perdão é arma de Satanás, é arma para Satanás contra o povo de Deus. Tá? Então, mesmo saindo de Corinto triste, mesmo tendo um opositor que foi duro contra Paulo e tentou colocar a igreja contra Paulo, ainda assim, Paulo se preocupa com este, intercede por este junto aos coríntios na sua carta, para que ele não ficasse isolado e não se perdesse na fé por excessiva tristeza. Então, o ministério de Paulo é o ministério, irmãos, da reconciliação. Primeiro, ele anuncia um Deus que se reconciliou com o mundo, para que haja entre nós reconciliação. E aí, nós entramos no capítulo 3, que é a nova aliança. Vamos ler algumas passagens do capítulo 3. Começamos, porventura, outra vez, a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós, outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente. E eu entendo, irmãos, que essas palavras de Paulo se aplicam a nós também. Nós também somos cartas de Deus para o mundo. Você é carta de Deus para o mundo. Eu sou carta de Deus para o mundo. Nós somos carta de Deus para o mundo. Aleluia, que maravilha! Que coisa linda! Escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. Isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, a qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Numa carta, irmãos,
numa carta, importa não a carta em si, mas quem escreve a carta. Então, se nós somos cartas de Deus para o mundo, como era a igreja de Corinto, não importa o que sejamos, mas sim quem escreve a carta. Aquele que usa a nossa vida, o espírito e não a tinta. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Portanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, esse é o capítulo 3, que Paulo fala da nova aliança. Pastor, que difícil de entender. É difícil sim, irmão. Não é fácil. Mas a ideia nossa aqui hoje é tentar facilitar a interpretação, a compreensão do capítulo 3 para vocês. A nova aliança e sua revelação a nós. A antiga aliança, Paulo fala do ministério da morte. Pastor, que difícil. Ministério da morte. Que, na verdade, irmãos, o que Paulo quer dizer o quê? Que a antiga aliança anunciou a condenação, mas ela era necessária para que a graça fosse anunciada. Então, todos que estavam na antiga aliança morreram? Não, de forma alguma. Mas era uma aliança cuja glória era passageira. E ele faz alusão à glória de Deus que manifestou-se a Moisés e que refletia no rosto de Moisés e que Moisés escondia com o véu. Mas era uma antiga, era uma glória passageira, era uma aliança que estava escrita em pedras. Em pedras. Era a lei, mas que anunciava a necessidade da graça. Por isso ele chama de ministério da morte, porque ela serve para anunciar o ministério da vida. Aleluia. Já a nova aliança é o ministério da vida, como eu disse. Então, a antiga aliança, que tem a sua glória passageira, ela vem para preparar e anunciar
a nova aliança, conforme Jeremias 31, de 31 a 34, que diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Então a antiga aliança, ela não é anulada por Deus, mas ela é anulada pelo próprio povo de Israel. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, não mais em pedras. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jeremias 31, 31 a 34. Então, veja bem, foi anunciada, e agora Paulo se vê como ministro da nova aliança, a aliança da vida, cuja glória é eterna, isto é, o véu se caiu. Por isso que a gente fala tanto, quando Cristo morreu, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Mas alguns rejeitaram a nova aliança e permanecem na antiga aliança, como se o véu que se rasgou permanecesse entre os seus olhos e a vontade de Deus. Eles continuam, separados pelo véu. Separados pelo véu. Olha que coisa. Olha que coisa. Mas não porque o véu está lá, mas eles insistiram em manter o véu. E eu faço um paralelo, queridos irmãos, à religiosidade do nosso povo hoje. Muitas vezes, a religião ou a religiosidade, ela é um véu que impede as pessoas de enxergarem a nova aliança e o ministério da vida. Muitos, na época de Paulo, estavam presos à antiga aliança e não aceitaram a pregação da nova aliança porque rejeitaram a Cristo. Mas Cristo é a nova aliança. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Nós já não estamos mais sob a antiga aliança, sob o ministério da morte, mas a nova aliança, o ministério da vida. O véu caiu, mas muitos rejeitavam a antiga, rejeitavam a nova aliança e queriam ou insistiam em permanecer sob a antiga aliança, cuja glória já havia passado. Deus já não mais se manifestava pela antiga aliança, mas sim pela nova aliança. Como que eu posso explicar isso para vocês? A antiga aliança que Deus estabeleceu com o seu povo, quando o tirou do Egito e escreveu, por meio de Moisés, a lei em pedras,
a partir daí, Deus assume aquele grupo de pessoas, descendentes de Abraão, que haviam saído do Egito, sob a mão poderosa de Deus. Deus os assume como seu povo. Eu serei o seu Deus, vós sereis o meu povo. E a partir da história desse povo, Deus faz uma aliança. Mas essa aliança era passageira. Porque todo o Antigo Testamento, toda a caminhada do povo, aponta para Jesus Cristo, que seria a nova aliança. Por isso que Paulo fala da glória passageira. A aliança, ela é passageira. A antiga aliança, ela é passageira. Ela não é algo definitivo, porque através dela ninguém conseguiria se justificar perante Deus. Mas ela prepara para Cristo, para o Cordeiro. Quem ouviu minha pregação sobre Isaac vai entender isso, que está na minha página também, no culto. Percebam, irmãos, que Deus, ele usa a antiga aliança para preparar a chegada da nova e definitiva aliança que é feita a partir de seu Filho Jesus, aonde a salvação é pela graça. Então, a antiga aliança, ela revela que somos pecadores, que a salvação é impossível pelo nosso próprio esforço, e anuncia a nova aliança, quando Deus manifesta o seu amor e a sua graça maravilhosa e nos deixa claro que a salvação é um ato de Deus e não glória humana. Mas muitos rejeitaram essa graça e insistiram na antiga aliança. Então vamos compreender, segundo Coríntios, até aqui, os 3 primeiros capítulos. O sofrimento é a chancela do apostolado de Paulo. Enquanto Moisés foi o ministro da antiga aliança, que é passageira e prepara para a chegada da nova aliança, Paulo se vê como ministro da nova aliança, onde a lei de Deus não está mais em pedras, mas no coração e na mente, conforme anunciado por Jeremias, que nós lemos. Então, nós não pertencemos à antiga aliança, cuja a desobediência levava à morte. Nós pertencemos à nova aliança, cuja a dependência em Cristo nos leva à vida. Então, eu não dependo mais da obediência da lei escrita em pedras, mas eu dependo agora de Cristo, que estabelece a lei do amor. Ah, pastor, então a gente não tem que obedecer mais nada, a gente não tem que cumprir mais nada, pelo contrário. Nós obedecemos a Deus, não porque temos medo do inferno, mas porque fomos contemplados pelo amor em Cristo Jesus. E quando nos é revelado no coração o amor maravilhoso de Deus, então nós passamos a compreender o que é a nova aliança. Então nós servimos a Deus com alegria. Nós servimos a Deus por amor. Nós servimos a Deus por gratidão.
por tudo que ele nos fez através de Jesus Cristo. Não há mais mérito, mas sim graça. Graça de Deus. Por isso, a nova aliança, ela agora é definitiva, permanente, até que sejamos recebidos por Deus em seu reino através de Jesus Cristo. Então, Moisés foi o ministro da antiga aliança. A antiga aliança nos conduziu para a revelação da nova aliança, a qual Paulo é o ministro da nova aliança, anunciando Jesus Cristo. Mas essa nova aliança, que é a queda do véu, ela só acontece, conforme Paulo anuncia, quando há a genuína conversão a Cristo Jesus. É o que aconteceu com Paulo. Paulo é o perfeito exemplo disso. Paulo vivia a antiga aliança. A antiga aliança fez com que Paulo, na ignorância, por ter o véu em seus olhos, perseguisse a igreja de Cristo. Mas, quando ele teve o encontro com Cristo no caminho para Damasco, que foi a sua conversão, caiu o véu, assim como lhe caíram as escamas dos olhos. Todos conhecem a história de Paulo. Lhe caíram as escamas dos olhos. Então, ele percebeu que havia agora uma nova aliança, que a antiga aliança havia passado, e que se ele permanecesse na antiga aliança, ele caminharia para a morte. Mas ele viu, ele percebeu a nova aliança em Cristo e aceitou, aderiu-se a essa nova aliança. Por isso ele se torna o ministro da nova aliança, que eu e você e a Igreja de Cristo somos convidados a sermos ministros da nova aliança. Mas só a conversão genuína em Cristo Jesus é capaz de fazer com que o véu se caia, o véu da antiga aliança, o véu da religiosidade, o véu do legalismo. É só a conversão em Cristo que faz com que esse véu caia e possamos então compreender o mistério da graça anunciada na nova aliança em Cristo Jesus. Isso não quer dizer que a antiga aliança não tenha a sua importância. Tem, e muito, que ela é o fundamento da fé. Mas ela só é válida se ela cumprir na minha vida, na sua vida e na vida de todos. Ela é válida quando ela nos leva a Cristo e a nova aliança. Então, olha que interessante, irmãos. A antiga aliança, ela é válida a partir do momento em que entendamos que ela nos ensina a não permanecermos na antiga aliança, mas a aceitarmos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, para então vivermos a nova aliança, a aliança da graça, a aliança do amor, a aliança em Cristo Jesus. Então, a antiga aliança é a base da fé. A antiga aliança é importante, pois é a aliança feita através de Moisés. Mas essa aliança, ela tem a sua eficácia quando ela nos aponta para a nova aliança em Cristo Jesus. Quando o véu se cai e passamos a ver a glória de Deus no Cordeiro, que é Cristo Jesus. A aliança não mais em tábuas de pedra, mas de carne.
escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E aí nós vemos o amor de Paulo pelos de Corinto, o perdão aos rebeldes e a intercessão pelo líder da rebelião. O que os coríntios significavam para Paulo? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Paulo demonstra um grande amor aos coríntios, que deram muito trabalho para ele. Causaram grande tristeza em seu coração, como ele mesmo declara. Mas ele amava os coríntios. E os coríntios eram para Paulo carta, escrita no seu coração, conhecida e lida por todos os homens. Como eu disse no início, nós também somos carta, escrita no coração de Deus, conhecida e lida por todos os homens. Então Deus ainda continua escrevendo ao mundo, como escreveu o Novo Testamento. Ele continua escrevendo. E as cartas de Deus ao mundo somos eu e você, queridos irmãos. Você, a sua vida, o seu testemunho, é carta de Deus para este mundo. Aleluia! Eu sou carta de Deus para este mundo. Você é carta de Deus para este mundo. Nós somos cartas vivas de Deus para este mundo. Cartas que anunciam a nova aliança. Cartas que anunciam o perdão de Deus. Cartas que anunciam a reconciliação de Deus. Cartas que anunciam a graça maravilhosa de Deus em Cristo Jesus. Então, o que a sua vida deve anunciar às pessoas? A sua vida deve anunciar o amor, a sua vida deve anunciar o perdão, a sua vida deve anunciar a reconciliação, a sua vida deve anunciar a graça de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar por aqui hoje, irmãos, com este recado poderoso de Deus para nós. Nós vimos o quê? Que a antiga aliança teve a sua função: anunciar a nova aliança. Cristo inaugura a nova aliança. Nós somos participantes dessa nova aliança. Não há mais o véu que nos separa. E nós nos tornamos, então, cartas vivas, cartas de Deus para este mundo. Você, eu, nós somos cartas que Deus continua escrevendo ao mundo. Porque conforme diz João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, continua amando, e quer se reconciliar com este mundo. E ele anuncia este amor hoje, através de cartas vivas, eu e você. Cartas vivas de Deus para este mundo.
E o que tem nesta carta? Qual é o conteúdo desta carta? A minha, a sua história de vida, o meu e o seu testemunho. E o que esta carta revela ao mundo? Revela o amor, o perdão, a reconciliação e a graça. A nossa vida revela ao mundo amor, perdão, reconciliação e a graça de Deus. Amém? Ficamos por aqui hoje, um ótimo domingo, ou se não é domingo, o dia que você está assistindo essa aula, seja o dia que for, que seja ótimo, que seja abençoadíssimo para a sua vida e sua família. Deus te abençoe. Fique na paz de Cristo nosso Senhor. Amém.